Salmo 103, versículo 19. Hoje o Senhor colocou no meu coração da gente começar a falar sobre um aspecto do reino de Deus. Então vamos começar com esse texto do Salmo, onde diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então, esse texto ele mostra para nós, vamos falar assim, o aspecto escondido dos nossos olhos sobre o reino de Deus. Porque podemos dizer assim, que se você está dentro do cárcere, né? Lá naquele lugar mais escondido do cárcere lá, e chegou aqueles guardas do turno da noite, colocou um colchão lá na porta lá para não ouvir barulho e foi embora, né? Normalmente quando isso acontece na cadeia, para quem já esteve na cadeia sabe disso, para quem nunca teve não sabe, né? Mas normalmente quando isso acontece na cadeia, aí, vamos falar assim, né? Aí a ordem interna toma conta. É como se a cadeia fosse governada pelos presos. E isso sucede durante toda a noite. Quando chega na manhã seguinte, quando vem lá aquele agente arranca aquele colchão dali, né? Aí acabou aquela ordem, né? Aí é a hora do bonzão da boca, do grandão, ter que tirar a roupa, sabe? E ser, vamos falar assim, revistado por um agente. É a hora de você entrar debaixo de outro governo, vamos dizer assim, né? Falar assim, durante a noite nós mandava nessa bagunça aqui, agora não dá mais para dizer isso, porque agora chegou as autoridades que realmente governam e chegou a realidade que nós estamos aqui debaixo de autoridade. Muito difícil, até mesmo para o preso, aceitar essa realidade, né? Mas quando o colchãozinho é colocado lá naquela portinhola e fecha, vamos dizer assim, agora é nós. Desde que o homem caiu, nós vivemos assim aqui, nesse planeta, entendeu? Como se tivesse um colchão lá tampando a realidade. E cada um faz o que dá na teia. Nós estamos aqui estabelecendo nossos governos, nossa maneira de tocar nossa vida, né? A quem a gente vai se sujeitar, a quem a gente não vai sujeitar. Então, por isso, versículos como esse é muito difícil para nós entender. Porque aqui está dizendo que o Senhor tem estabelecido seu trono no céu. Ou seja, no céu não tem problema. Tem um trono e um governo e uma ordem. E aí, vai dizer assim, ó, e o seu reino domina sobre tudo. Então, se isso é verdade, e eu creio que a palavra de Deus é a verdade, então nós estamos passando por uma grande noite. Não é verdade? Nós estamos passando por uma grande noite. E aí nós temos a impressão que nós vivemos um desgoverno, ou que as coisas estão fora do controle do nosso Deus. Mas isso não é verdade. Daqui a pouco o dia vai amanhecer. E todas as coisas estarão colocadas debaixo da ordem correta. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade. Então o seu reino domina sobre tudo. Agora, olha a grandeza do amor de Deus, que antes dele trazer à luz a sua justiça, o seu governo, o seu domínio, ele entra no nosso mocó, disfarçado de preso, para nos alertar de que lá fora tem governo, e que aquele governo vai chegar. E que quando aquele governo chegar, toda rebelião vai receber o seu justo juízo. Esse é o Evangelho. Então, esse Evangelho que nós amamos tanto, e glória a Deus por ele traz esse aspecto chamado o reino de Deus. Eu gostaria de começar a estudar esse assunto com os irmãos hoje. Começar. Acredito que se o Senhor nos der mais um ano, nós vamos gastar o ano estudando aspectos desse reino que domina sobre tudo e de que ninguém vai ser capaz de burlar qualquer uma
das normas desse reino. Ninguém. Nem o maior, nem o menor. Nem o mais esperto, nem o mais bobão. Porque o reino de Deus está estabelecido nos céus. Já está estabelecido nos céus. E esse reino domina sobre tudo. Então eu gostaria de começar hoje a colocar algumas bases sobre esse assunto. Então nós vamos pegar um primeiro texto, tá? Que está lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Isso, Atos capítulo 17. Nós vamos partir a nossa leitura do versículo 23. Antes, eu quero só parafrasear aqui, porque a gente tem o Levi aqui com a gente, o Felipe, a Sara, e eu gostaria muito que eles compreendessem o que eu quero falar hoje. Porque é um assunto difícil, mas importantíssimo. Mas, assim, não é pouco importante, é importantíssimo. Sobre esse reino, eu vou dizer assim que ele só é invisível porque eu, o Maicon, o Jota, a Maíra, os irmãos, porque nós temos negligenciado esses aspectos. Porque ele não era para ser invisível, ele era para ser muito visível, através do nosso testemunho. Como nós temos sido negligentes com o rei, então nós podemos dizer assim que esse reino anda meio invisível por aí, né? Porque ele só vai ser visto por vocês nas nossas vidas. Assim, não tem outra maneira de vocês verem o reino de Deus, senão pela vida daqueles que já pertencem ao reino. Então aqui, esse texto que eu vou ler, tem como pano de fundo a visita do apóstolo Paulo a uma cidade que naquela época ela era considerada o berço da sabedoria da humanidade. O nome dessa cidade é Atenas. Atenas era uma cidade muito, muito grande e famosa na época do apóstolo Paulo. E ela ficava na Macedônia, num lugar que nós chamamos de Grécia. Ela ficava lá. E Paulo, na sua jornada, que o Senhor chamou ele para pregar o evangelho, ele estava viajando e ele chegou nessa cidade. E quando ele chegou nessa cidade, ele chegou sozinho. E ele estava esperando outros irmãos chegarem para ele continuar a sua missão. E ele ficou alguns dias lá. E o que ele fazia nesses dias que ele estava lá? Ele ia para uma praça, e era costume do pessoal da cidade, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, não tinha essa facilidade que a gente tem de entrar no Google, fazer uma pergunta e ter resposta. Naquela época, a notícia era transmitida de maneira verbal. Então, o que acontecia? Nas praças da cidade, estavam lá, não só os aposentados, estavam lá quem pudesse estar, né? Para poder estar antenado com o que estava acontecendo. Então, Paulo fazia o quê? Paulo ia para a praça da cidade para conversar com aquelas pessoas. E eles eram muito curiosos. E Paulo ficava ali o dia todo conversando com eles. Só que antes dele chegar na praça, passando pelas ruas da cidade, ele sofria muito, porque ele percebeu que uma cidade que era considerada o berço da sabedoria, ela estava terrivelmente perdida no que diz respeito ao reino de Deus. Tão perdida que cada esquina que ele chegava tinha um altar, com oferenda para alguma divindade. Sabe, mais de 2000 anos se passaram e o mundo foi cristianizado. Ou seja, qualquer lugar que você chegar, você vai encontrar alguém falando de Jesus, alguém falando de Deus, Deus abençoe, paz de Deus, graça e paz, paz de Cristo. Qualquer lugar que você vai chegar, você vai encontrar isso no mundo. Todavia, nós vivemos num mundo que também está perdido em idolatria, como aquele de Atenas. Só para vocês terem uma ideia, tá? Do que eu estou falando. Naqueles dias, nessa época do ano, eles estavam saindo de uma grande festa que chamava Solístico de inverno. Porque lá naquela época, não era como a gente tem hoje, tá? Como a gente tem aqui. O inverno lá era muito rigoroso mesmo. E era quase 6 meses de inverno. Então, depois daquele período terrível de geleira, onde tudo morria, né? Essa era a época que
a temperatura começava a aumentar, o sol começava a esquentar, e eles tinham por tradição fazer uma festa que era chamado culto ao sol, ou nascimento do sol. Por isso chamava solístico de inverno. E essa festa ela era celebrada no dia 25 de dezembro. E ela dava assim muito lucro, era uma festa muito grande, que eles faziam para adorar uma criatura, porque o sol é uma criatura. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente encontra isso lá no versículo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Agora, como que pode um homem adorar o sol como uma divindade? Pois, muito bem, a humanidade vivia assim. Então eles celebravam o nascimento do sol. E quando a cristandade tomou conta do mundo, né, que os reis se declararam cristãos, eles queriam acabar com todas as idolatrias. Mas essa festa eles não podiam acabar, porque essa festa dava muito lucro. E o mundo inteiro praticava essa festa. Então o que eles fizeram? Eles mudaram ela de nome. Ela passou a ser chamada Natal, o nascimento de Jesus. E ainda teve alguns bispos que teve a ousadia de dizer assim, ó, não, Jesus é o sol da justiça. Então não tem nada demais nós tirarmos o culto ao sol e criarmos o culto ao nascimento de Jesus. E o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar presente, nós vamos comer bastante, nós vamos beber bastante, nós vamos festejar. E dessa forma, nós perpetuamos uma festa pagã com o nome de cristianismo. Então a gente não está longe daquilo que Paulo viu lá em Atenas. Tanto que, eu não sei vocês, mas eu não sei por que eu falo essa palavra para alguém, Feliz Natal. Sabe qual que é o que significa isso para nós cristãos? O que significa Feliz Natal? Então, mas essa palavra Natal significa nascimento, porque era o nascimento do sol, entende? Então, era a feliz chegada do verão. Era isso que era falado, entendeu? Mas agora, nós falamos para as pessoas assim, ó, Feliz Natal. O que significa isso? Então, são coisas que entraram, né, na cristandade e tomou conta. E aí, todas aquelas coisas do paganismo, tá? De cortar árvore, de fazer, acender vela, de tudo que o paganismo tinha foi adaptado à cristandade. E com a desculpa que nós estamos honrando e celebrando o nascimento ou a encarnação do Filho de Deus, né? Infelizmente, isso aconteceu. E aí, essa semana, tá? Essa semana entre o Natal e o Ano Novo, porque hoje nós celebramos o Réveillon, né? Daqui uns dias nós vamos celebrar o Réveillon. E qual que é a ideia que move o Réveillon? Qual que é a ideia? Eu vou cantar musiquinha para vocês aqui, tá? Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Esse também era um culto a uma divindade romana, que chamava Jano, que era o deus de duas caras, tá? Que era uma cara olhando para trás, dizendo assim, ó, tchau, e a outra olhando para frente e falando assim, agora sim. Eu não sei no caso de vocês, mas eu que já passei dos 50, eu tenho aprendido com um salmo que diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcancemos corações sábios. E eu posso dizer para vocês de todo o meu coração, oi? Ensina-nos a contar os nossos dias. Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcancemos corações sábios. Sabe, nós não podemos de modo nenhum desprezar esse presente que o Senhor nos deu, mais um dia de vida, né? Mais um ano preciosíssimo, que tudo que não pode acontecer é a gente se esquecer. A gente se esquecer das lutas, das tribulações, das dificuldades, das adversidades, das alegrias. O que a gente teve de bom nesse ano? Eu tive muitas coisas boas, inclusive com vocês aqui. Sabe, o tempo que a gente teve, estudando a palavra, comendo junto, se alegrando. Como foi importante isso. E nesses meus 50 e poucos, o que eu tenho visto, ano após ano, é que as coisas só pioram. As coisas só pioram. As coisas só pioram.
a nossa juventude vai embora, a nossa energia vai embora, a nossa alegria vai embora, né? Humanamente falando, aqui debaixo do sol, cada ano que chega é um pouquinho pior. E espiritualmente falando, nós, filhos de Deus, sabe, a gente tem consciência disso, que antes da volta do Senhor, esse mundo vai se tornar um terreno inóspito para a gente. Então, muito mais do que ficar, sabe, do que jogar para trás as coisas, nós temos que aprender realmente a não fazer isso. Não colocar nossas expectativas no ano novo. Não, nós temos que olhar para trás, sabe, buscar as raízes sólidas da nossa fé, buscar, sabe, a lembrança de como que o Senhor nos socorreu esse ano. Quantos milagres o Senhor fez na nossa vida esse ano, como Ele providenciou tudo que nós precisamos, o Senhor esteve ali o tempo inteiro, nos socorrendo, né? E quando nós olhamos para trás dessa forma que o mundo olha, é como se a gente estivesse desprezando mesmo tudo aquilo que o Senhor já construiu em nós, né? E olhando por nada. Olhando por nada. Porque, sinceramente, hoje pode ser, né, o dia do meu velório, ou amanhã. Amanhã vocês podem estar lá me velando, né? Ou depois de amanhã. Então nós realmente precisamos largar essas coisas dos ídolos para trás, largar o Jano para trás, largar o Papai Noel para trás, largar esses dias de festas para trás. Sabe que tudo isso é paganismo. E colocar realmente as nossas raízes no Deus vivo, na graça, no amor do Senhor, sabe? E buscar realmente aprender com cada dia da nossa vida. Aprender que existem caminhos que são caminhos de morte. Aprender que existe um caminho que leva para cima. Aprender a ficar, né? A ficar um pouquinho mais na presença do Senhor. A ouvir um pouquinho mais a voz do Senhor. A meditar um pouquinho mais. Aprender que, poxa vida, nós estamos vivendo, né, mais um período maravilhoso que o Senhor nos deu. E o que nós estamos fazendo com isso, né? O que nós estamos realmente fazendo com a nossa vida? Entrando nessa muvuca de glutonaria, bebedeira e festa do nada, né? Que acaba uma festa dessa, o que sobra? Dívida, ressaca, dor de cabeça, inimizade. Porque não é uma coisa para a qual a gente foi feito, sabe? Isso é para o mundo. É um mundo que está em rebelião contra Deus. Então precisa criar essas coisas para dar uma disfarçada na consciência. Mas é um mundo em rebelião contra Deus. Então, por essa causa, nós que temos tido esse despertar para o reino de Deus, nós não podemos correr desse jeito. Nós temos que puxar o freio de mão, olhar que a gente tem criança, que eles precisam aprender alguma coisa com a gente, né? Olhar que as pessoas estão à nossa volta, querendo saber qual é a razão da nossa esperança, né? Qual é a nossa fonte de alegria, qual é o nosso verdadeiro prazer, para que nós estamos aqui, não é verdade? Então, só o Senhor para dar graça, né? Aqui em Atos, nós encontramos o apóstolo Paulo aí, nessa cidade bagunçada, Atenas. Era o berço da sabedoria, mas os homens, eles estavam tão perdidos nesse assunto de Deus, que eles pensaram assim, ó, nós vamos fazer um altar para cada Deus. Então Paulo, todo dia quando ele ia para aquela cidade lá conversar com aqueles homens, ele ficava enojado de ver que cada esquina tinha um ídolo. Era um o sol, o outro a lua, o outro lá a deusa do sexo, outro lá o deus da plantação, outro lá o deus da chuva, outro lá o deus dos deuses. Os gregos, eles criaram deuses segundo a mente deles. Deuses pecadores, deuses prostitutos, deuses viciados. Olha, se você for olhar para o panteísmo grego, você fica bobo de ver a maldade, a perversidade e a prostituição que eram aqueles deuses. E o povo, iludido com aqueles falsos deuses, viviam escravizados, com medo da punição, com medo do juízo, com medo. Então eles tinham que fazer oferenda e prestar o culto a todo aquele monte de divindade, todo dia. Então Paulo, vendo aquela bagunça, ele falou, não, tem algo que eu posso fazer aqui.
Então ele começou a discutir com 2 tipos de filósofos da época. Não vou explicar para vocês quem eram eles, mas quando vocês crescerem, vocês chegarem na faculdade, vocês vão encontrar um professor que vai dizer assim, ó, o estoicismo é o verdadeiro segredo da vida. Porque tinha lá os estoicos que trouxeram essa filosofia. Aí você vai encontrar outro professor que vai dizer assim, ó, não, os epicureus têm a verdade. Que era outro grupo de filósofos que tinha lá. Eram os epicureus e os estoicos. Né? E um era contra o outro, como aquele pessoal que gosta de trabalhar e aquele pessoal que não gosta de trabalhar, mas fica esperando cair do céu. Era mais ou menos isso aí, que eram essas 2 filosofias. Então Paulo ia lá debater com eles. E eles perceberam que Paulo estava falando de uma coisa que eles não conseguiam entender, porque o reino dos céus não pode ser compreendido pela mente humana. E essa é uma das coisas difíceis de dizer, de explicar, porque a mente humana, ela foi invertida com o pecado. Então a gente não consegue entender o reino dos céus. Então Paulo é levado no principal ginásio da cidade. Para fazer o quê? Para falar a toda a cidade qual era a notícia que ele tinha ido trazer. Tinha de levar. Qual era a notícia? Então eu vou ler para vocês aqui a notícia. Tá? Por favor. Atos capítulo 17, a partir do versículo 24. Eu vou ler do versículo 23, onde ele diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Eles tinham tanto altar que tinha um ao Deus desconhecido. Fala assim, vai que fica algum Deus de fora, vamos fazer um altar aqui, porque a gente não conhece. Então Paulo começou daí. Paulo falou assim, eu vi que vocês são muito religiosos. Eu vi que vocês têm um altar para cada Deus. Mas eu também, passando por algum lugar aí, eu encontrei um altar escrito assim, ao Deus desconhecido. E aí ele vai começar a definir esse Deus para aqueles homens. Ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, ele começou falando que Deus não habitava em nenhum daqueles altares. O verdadeiro Deus não mora em casa feita por homens. Então ele continua dizendo assim, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, e a respiração, e todas as outras coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, ele está dizendo que ele foi quem criou toda a humanidade. Esse Deus desconhecido deles era o dono de tudo, o que sustentava tudo e o que havia criado tudo. E aí, no versículo 27, ele vai dizer para que Deus criou o homem. Olha o que ele vai dizer aqui. Presta atenção nisso aqui. Ele vai dizer assim, para que buscassem ao Senhor. Essa palavra aqui no grego, ela tem um significado muito maior do que a palavra Senhor na nossa língua portuguesa. Porque a gente, chama qualquer pessoa mais velha de Senhor. Então, por isso, essa palavra ficou muito barata para nós. Mas essa palavra aqui no inglês é Lord, tá? Lord é outra palavra, bem diferente de Senhor. Essa palavra Lord representava alguém que mandava, alguém que tinha domínio. E essa palavra aqui, Kyrie, no grego, ela significa exatamente isso, o dono. Quem que é o Kyrie? É o dono. É o dono, o Senhor. Então ele está dizendo aqui que a humanidade foi criada com um dono. E que a gente foi criada para buscar esse dono. Então olha só, qual que é o nosso grande problema? Eu vou dizer para você assim, todos nós, do mais pequeno ao maior aqui, todos nós carregamos dentro de nós o pecado. E o pecado, ele nos enganou no berço. No berço. Sabe, quando a gente olhou de baixo para cima e viu aquele monte de pessoas cercando a gente, sabe, o pecado falou assim, aqui quem manda é você. Então, sabe, você nem aprendeu a falar ainda e você já sabia como fazer as pessoas te servirem. Era só fazer assim, que a mamadeira chegava, né? Você sentiu as pernas meladas, só fazia,
que já chegava alguém lá, limpava, passava um talquinho, né? Aí você voltava lá, alguém catava você no colo. Então a gente, já desde bebê, a gente cresceu com essa ideia que a gente é que manda. A gente é que manda, a gente que resolve, né? Quando eu tinha 11 anos de idade, eu tomei o pior caminho da minha vida. Porque até os 11, sabe, eu vivia assim meio que trancado, debaixo das ordens do meu pai e da minha mãe. Aí, com 11 anos eu falei assim, a partir de agora, quem manda na minha vida sou eu. Mas essa semente já estava lá, desde quando eu nasci. Então, esse é o pecado. O pecado nos leva a nos tornar senhor de nós mesmos. E quando nós fazemos isso, nós entramos em rebelião contra Deus. Ou seja, você não precisa matar, você não precisa roubar, você não precisa se prostituir, você não precisa usar droga, você não precisa nada disso. Tá? É só você ser governado por você mesmo que você já está em rebelião contra o Senhor. Então, Paulo está dizendo aqui que a humanidade foi criada para que buscasse um dono. Já parou para pensar em Deus assim, Ricardo? Preciso de um dono. Porque normalmente a gente fala assim, não, eu preciso de um socorrista, preciso de um médico, preciso de um agente financeiro, preciso de um mágico, preciso de alguém para transformar a lambança que eu fiz da minha vida num paraíso. E aí, né, aparecem os deuses desse mundo. Vem, oferece uma oferenda para esse aqui, ó, que vai cuidar de você. Oferece uma oferenda para aquela ali, ó, que vai livrar você daquilo ali. Oferece uma oferenda para aquele outro lá, que ele vai mandar chuva, e você vai ter uma colheita do que você não plantou. Nós temos essas divindades. Isso! Vem buscar a tua vitória, né? É isso aí. Não. Não há quem busque ao Senhor. Não há quem perceba por si só que tudo que a gente mais precisa nessa vida é de governo. Porque o reino de Deus já está estabelecido nos céus. E esse reino domina sobre tudo. E vai haver um dia que toda rebelião será tratada com juízo eterno. Então, quando a gente descobre isso, as coisas começam a mudar. Sabe, uma vez eu cheguei num presídio para fazer uma pregação, estava começando uma rebelião lá. Como eu já participei de algumas, então eu já sabia que aquilo ali ia terminar com a rebelião. E aí, eu acho que era essa caixa de som aqui que eu estava com ela. Eu peguei essa caixa de som, eu liguei no último volume, peguei o microfone e pedi 5 minutos para eles. Falei assim, me dão 5 minutos, só 5 minutos, que eu quero dar uma palavra para vocês, depois eu vou embora daqui. E aí, houve um silêncio no presídio. Parou o bate-grade, parou o griteiro, parou tudo em silêncio. Aí naqueles 5 minutos, eu falei para eles sobre o mestre das rebeliões, Satanás. Eu falei para eles que havia lá dentro servo de Satanás motivando a rebelião. E havia lá fora servo de Satanás pronto para brincar de tiro ao alvo, louco para que acontecesse a rebelião, para que quando a cabeça deles aparecesse lá em cima, eles atirassem. Então, quando eu terminei aquela ministração, você podia ouvir um mosquito andando naquele presídio. Aí eu saí, o agente que me acompanhou falou assim, pastor, muito obrigado. Mas é assim, sabe, a gente é muito fácil de ser induzido por esse nosso adversário, Satanás, que é o mestre das rebeliões e que ele quer que a gente se rebela contra Deus. Então, Paulo aqui, ele está falando disso, ele está falando assim, ó, vocês foram criados para buscarem a Deus. E aí ele usa essas palavras, olha, verso 27, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Não é esquisito isso? Porque ele vai falar sobre tateando. Sabe o que significa tatear? Tato é a parte mais sensível que a gente tem, chama tato. Tá? Então, vamos dizer assim, uma pessoa que está com os olhos vendados, para ela saber que isso aqui é um óculos, ela precisa fazer o quê? Tatear. Então, quando você vai tateando, você fala, opa, isso aqui é um óculos. Então, de certa forma, Paulo está dizendo assim, ó, todos nós, pecadores, estamos cegos para a realidade de que existe um reino, de que existe um rei, de que existe um Senhor, dono de tudo. Então o que a gente precisa fazer para buscar Deus? Tatear. Tatear significa exercitar os sentidos
mais sensíveis que há em nós. Ou seja, nós temos uma alma, nós temos uma consciência que, ainda que ela está vazia da presença de Deus, para a gente poder ver com perfeição, se nós tatearmos, a gente encontra. Tatearmos, a gente encontra. É só tatear, é só desejar encontrar. Sabe, não tem ninguém que deseje de coração conhecer o seu Criador que vai ficar sem conhecimento. Tem uma história que eu gosto muito, que ela foi contada por um missionário, que aconteceu aqui na Amazônia. Tinha uma tribo de índio, dessas que ainda não tinha sido, não tinha misturado com outros índios, uma tribo de índio fugitiva. Eu temo aqui que eu saiba o nome, mas eu não vou citar não, que eu posso estar errado. E nessa tribo tinha um jovem que ele começou a considerar que o céu, as estrelas, o sol, a lua, o rio, não era criado por homens. Que o pajé não era o que ele achava, que ele dizia ser. E que aquilo que ele dizia ser deuses não podia ser, não era possível. Não era possível que um monstro do rio fosse uma divindade. Não é possível que o sol fosse uma divindade, que a lua fosse uma divindade. Então, ele começou a duvidar daquilo e analisar a criação. De repente, um dia olhou e falou assim, não, eu preciso encontrar o Criador de tudo. Tem que ter alguém por trás dessa obra tão magnífica. Então ele pegou, entrou na sua canoa e desceu o rio abaixo, com o desejo de conhecer o Criador de tudo. Primeira civilização que ele chegou, ou seja, a primeira aldeia que ele chegou, estava tendo um batismo. E ele chegou, desceu, e foi caminhando, e já encontrou um outro índio lá que conhecia as características dos idiomas deles, já buscou comunicação, e já começou a explicar para ele que estava tendo um batismo, ele foi assistir o batismo. Sem entender, ele foi tocado. E ele pediu ajuda e ficou ali alguns dias e explicaram para ele quem era o Criador, quem era o Salvador, quem era o dono de tudo. E com aquele coração de quem tateia, ele recebeu o Evangelho e foi transformado. Então, é um testemunho assim, fora da casinha, de ver como que o Senhor, ele tem essa facilidade de se revelar àqueles que o buscam. Ali, nesse lugar onde Paulo fez esse discurso, depois no final vocês vão ver, tinha um homem só, um homem que estava desejoso de conhecer a Deus. Ele é chamado aqui, no texto, de o Areopagita. Ou seja, ele era o homem que cuidava do ginásio. O ginásio estava lotado. Paulo pregou, eles, nem deram bola, que Paulo falou. Mas a palavra diz que o Areopagita creu. O Areopagita creu. Ou seja, havia alguém lá que desejava realmente o Senhor. Mas deixa eu continuar a leitura, porque o que Paulo fala aqui é muito importante. Ele fala assim, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Olha o que ele vai dizer aqui. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. É muito grande isso, né? Por que a gente não toca ele de qualquer jeito? Por que a gente não olha e não enxerga ele em tudo? Porque o pecado nos cegou. Mas nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o nosso Deus. Olha a grandeza do nosso Deus. Porque normalmente quando nós olhamos para a encarnação, nós vimos um homem que veio aqui nos ensinar, veio aqui caminhar conosco, veio morrer por nós, veio vencer a morte por nós. Então a gente perde de vista esse aspecto. Que esse mesmo que veio como homem é o Criador de todas as coisas. E que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Consegue imaginar a grandeza disso? É como que se Jesus deixasse de existir agora, tudo deixaria de existir. Literalmente. Porque, segundo vamos falar assim, os sábios da nossa época, eles querem fazer com que Deus não exista. Eles querem eliminar Deus da história. A gente nem para pensar que se você tirar Deus da história, tudo acaba. Não existe nada fora dele. Então Paulo continua falando sobre isso.
ele diz assim, ó, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ou seja, ele nos criou. Foi ele que nos criou. Então, no versículo 29, ele diz assim, ó, sendo nós, pois, geração de Deus, ou gerados dele, não havemos de pensar que a divindade possa ser comparado a ouro, a prata, a pedra esculpida por artista ou coisa criada por imaginação de homens. Bom, terminando esse discurso, então ele vai dizer assim, mas Deus, não levando em conta o tempo da nossa ignorância, ordena agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, ou em outras palavras, que mudem a sua mente com respeito ao seu Criador. Que mudem a sua mente ao respeito do seu Criador. Mudem a sua maneira de pensar com respeito a Deus. Por quê? Então chegamos ao verso 31, onde ele diz assim, porque ele já determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Ou seja, a gente pensa que está no controle, mas a gente está no controle de nada. Chegará o dia do juízo. Um dia ele vai julgar o mundo. Agora, ele está dizendo aqui que ele vai julgar o mundo não de qualquer jeito. Ele vai julgar o mundo por uma régua. Olha só, deixa eu terminar a leitura. Ele vai dizer assim, ó, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que escolheu. Ou seja, Deus escolheu um homem para julgar o mundo. Um só. Graças a Deus. Que não é o sol, nem a lua, nem as estrelas que vai julgar o mundo. Quem vai julgar o mundo é um homem. Um homem. Então, graças ao Senhor, que ele enviou esse homem a esse mundo com a missão de buscar e salvar o perdido. Antes desse homem sentar no trono como juiz, ele veio como homem. Ele veio viver como homem. Ele passou por toda a experiência humana. Então, quando você tem uma vontade, você não precisa nem esconder ela dele, porque ele sabe o que é. Porque ele viveu como homem. Ele foi tentado em todas as coisas. E como homem, ele nunca fez o que a gente faz. Ele nunca mentiu. Ele nunca bajulou ninguém. Ele nunca deu uma de que não sabia. Né? Ele nunca viveu para si mesmo. Ou seja, um homem. Nós temos um homem. Por isso que é importante nós conhecermos a vida de Jesus. Por isso que é importante nós conhecermos as palavras de Jesus. É importante nós conhecermos o ensinamento de Jesus. Porque esse homem veio à terra nos dar o testemunho. Esse homem veio à terra prover a salvação. Agora, esse homem também há de julgar todos os homens. Esse homem é o homem medida de Deus. Então está escrito assim, ó, portanto tem determinado um dia em que há de julgar o mundo por meio de um homem a qual ele mesmo destinou. E ele continua dizendo assim, ó, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Agora, presta atenção aqui, não no discurso, mas o que aconteceu com esse discurso do Paulo lá em Atenas, naquele ginásio. Né? Eu imagino um ginásio lotado de curiosos. Né? E aí o texto diz assim, ó, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Você sabe o que significa isso? Escarnecer? Hã? Escarnecer? É zombar, tirar sarro, fazer uma piadinha. Ah, o que esse tagarela está falando aí? Né? Esse também foi um dos apelidos dos irmãos na Inglaterra, tagarelas, que eles chamavam de lolardos, foram os tagarelas. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros, curiosos, diziam assim, ó, acerca disso te ouviremos de novo. Ou seja,
Poderia ter sido a última oportunidade deles ouvir. Mas falaram, não, interessante isso. Ano que vem a gente vai procurar ouvir isso de novo. Sim. Né? E assim, Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Ou seja, teve alguns que creram. Entre eles estava Dionísio. Agora sim, né? Falei o nome dele. Dionísio, a Areopagita. E uma mulher por nome Damaris. E com eles, outros. Então nós temos Dionísio e Damaris. Que a gente tem assim, absoluta certeza que creram. Eles creram nessa palavra. Eles creram na pregação de Paulo. Eles receberam essa verdade. Então, porque eles creram, eles agora não pertenciam mais àquele mundo de cegos. Agora eles poderiam ver o reino de Deus. Deixa eu ler um outro versículo que está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Quantos daqueles atenienses que foram aquele dia ao ginásio pertenciam a Deus? Quantos? Hã? Todos. Todos eram dele. Todos eram dele. Porque ele criou todos. Ele deu a vida a todos. Ele sustentou a todos. Do mais idólatra ao mais sério. Do mais jovem ao mais velho. Todos pertenciam ao Criador. Todos viviam, habitavam e existiam nele. Todos. Porque ele veio porque era dele. Só que quantos creram? Hã? Quantos creram? Então a gente viu lá Dionísio, Damaris e algumas pessoas. Será que dava uma rodinha dessa? Será que dava uma rodinha dessa? Talvez não dava uma rodinha dessa. Né? Talvez não dava uma rodinha dessa. Mas todos que o receberam nasceram de novo. Todos que o receberam foram transportados daquele império de escuridão para o reino de Deus. Agora eles poderiam ver o reino de Deus. Não mais tatear, agora eles poderiam ver. Não só isso, se eles avançassem, eles poderiam mesmo entrar para dentro da realidade desse reino. Então, sabe, eu quero estudar com vocês, se o Senhor permitir, nesses nossos próximos encontros, assuntos concernentes a esse reino invisível, a esse reino invertido, a esse reino que é oposto àquilo que o mundo mostra. Sabe, tanto em princípios como em poder. Porque a inversão é tamanha que, ao estudar o Sermão do Monte, nós vamos ver assim que o reino de Deus ele tem que ser estabelecido primeiro dentro de nós. Enquanto o Senhor não ocupar o lugar de Senhor dentro de nós, a gente não entende bulhufas. Né? É como se estivesse falando inglês para nós. A única coisa que a gente entende é quando a gente vê alguém morrer por causa de Jesus. A gente fala assim, opa, é diferente. Né? Quando a gente vê alguém andar a segunda milha por causa de Jesus, a gente fala, opa, tem alguma coisa diferente aí. Né? Quando a gente vê um amor que não dá para compreender, a gente fala, opa, tem alguma coisa diferente aí. É exatamente assim que acontece. Mas voltando lá para o Evangelho de Mateus, onde a gente parou na nosso último encontro, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim a palavra: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha só. Então, aqui, nesse versículo, nos diz
que Jesus fazia duas coisas, né, na sua missão como homem. E, em primeiro lugar, está que ele ia às sinagogas, que eram os ajuntamentos que as pessoas faziam para estudar as Escrituras. Ele ia à sinagoga fazer o quê? Pregar. O que ele ia pregar? O Evangelho do Reino. Nós vamos se ocupar com isso. Em nome de Jesus, nós vamos se ocupar com isso. Nós vamos estudar o Evangelho do Reino. E nós vamos encontrar aqui, nesse Evangelho de Mateus, 5 características diferentes do Evangelho do Reino. A primeira é a que a gente vai gastar mais tempo com ela, porque a primeira, ela nos fala do reino dentro de cada um de nós. Como que nós podemos, de uma maneira prática, tá, no nosso dia a dia, ter estabelecido dentro de nós o reino de Deus. Ter o Senhor como nosso dono de maneira prática e viva no nosso dia a dia. Então nós vamos encontrar esse ensinamento nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Depois nós vamos pegar uma outra série, tá? Que está lá no capítulo 10 e 11, que fala sobre como nós podemos nos tornar discípulos do Rei. Ou seja, como que nós podemos ser úteis na mão dele, né? Porque antes de sermos úteis na mão dele, nós precisamos ser discipulados. Ou seja, nós temos que ser treinados. Nós precisamos disso. Esse negócio da gente achar que sabe tudo, está tudo errado. O Senhor, ele não basta ele colocar dentro de nós os princípios do seu reino. Ele tem que nos treinar, porque nós somos tão desequilibrados. Sabe, nós somos assim, ó, ou é 8 ou é 80. É assim que a gente é. E o Senhor não é assim. Então, para que a gente ganhe aquele equilíbrio de aprender dele a ser manso e humilde de coração, nós temos que ser discipulados, ou seja, nós temos que aprender a andar atrelado ao Senhor, a colocar o Senhor em todas as coisas da nossa vida. Então esse é o segundo ensino que nós vamos estudar. Depois nós vamos encontrar um terceiro ensino, que talvez seja o mais difícil e o mais alto. Lá em Mateus 13, nós já começamos a estudar ele aqui com vocês, que fala sobre os mistérios do reino. Ou seja, mistério é aquelas coisas que não estão abertas aos nossos olhos, que o Senhor tem que descortinar, senão a gente não consegue enxergar direito. Depois nós vamos estudar sobre a igreja, porque cada um aqui tem um conceito de igreja. Mas o Senhor, ele disse assim, ó, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E sabe qual que é o problema do meu conceito de igreja? Porque o meu conceito de igreja, ele pode ser muito mais largo do que o conceito de igreja que o Senhor tem, ou muito mais estreito do que o conceito de igreja do Senhor. Ou seja, eu sou desequilibrado. Ou eu vou estreitar demais, ou eu vou alargar demais. Então o nosso Senhor vai nos ensinar o que é a igreja e qual é o papel dela no reino de Deus. E depois, por fim, nós vamos estudar sobre a manifestação do reino. Esse vai ser a nossa última série de estudo. E ela começa lá do capítulo 24, versículo 1, e vai até o final do capítulo 26. Então, lá nós vamos estudar alguns aspectos sobre como vai ser a manifestação do reino. Quando a gente chegar lá, a gente vai encontrar talvez o ambiente mais desfavorável para nós. Porque nós vamos tratar de alguns ensinamentos, de eventos que ainda vão acontecer. E nós temos tendência a desequilíbrio e a incompreensões. Mas não será por isso que nós vamos deixar de estudar esse assunto. Porque é muito importante para nós conhecermos o reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus já está estabelecido. Aqui é só aquele mocó que está em rebelião. Mas o reino de Deus já está estabelecido. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa introdução, por esse momento em que nós começamos a tratar desse assunto tão alto, Senhor, tão grande, tão sublime ao teu coração. E que nós temos uma tendência muito grande, Senhor, de deixar de lado essas verdades. Então, nós nos humilhamos aos teus pés, Senhor, e pedimos a Ti, ó Rei, que o Senhor nos ajude a compreender esses mistérios. Nos ajude, Senhor, a tatear sobre os assuntos concernentes ao Teu reino. Muito mais do que isso, Senhor, ilumina o nosso entendimento para que nós possamos ver qual é o nosso lugar no Teu reino. E ajuda-nos a nos tornarmos, aqui nesse mundo,
verdadeiros luzeiros, onde as pessoas possam ver o teu reino. Tem misericórdia de nós, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, como é nos céus, também nas nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.